Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é o Band Placar em um oferecimento BandBet. Você acompanhou os donos da bola aqui no YouTube e a gente fala um pouquinho mais agora da Copa do Brasil, dos jogos da terceira fase. Nesta quinta-feira tem Flamengo em campo, tem Vasco em campo. Bernardo, vamos começar com a equipe do Flamengo, que não terá força máxima contra o Botafogo da Paraíba, jogando em São Luís do Maranhão. O Flamengo já teve 2 partidas lá este ano também pelo Campeonato Carioca, né? Mas o Felipe Luiz poupa alguns atletas, como Pedro, Arrascaeta, o Rossi, o Alexandro, que ainda não voltou da lesão, mas também não foi para o jogo. A ideia dele é justamente preservar essa equipe fisicamente, que é a atual campeã da Copa do Brasil, também vale frisar. E é líder do Campeonato Brasileiro com 14 pontos ganhos, né, Aline? Contou com um tropeço do Palmeiras para o Bahia, né? E ganhou do Corinthians de forma acachapante no último fim de semana por 4-0, num jogo de muito desgaste. Até por isso o Felipe Luiz opta por poupar esses jogadores. O De La Cruz também será poupado, né? O Bruno Henrique, que a gente vê na imagem, deve ser o titular na posição de centroavante, uma vez que o Pedro, que está ainda readquirindo a melhor forma física, depois de uma gravíssima lesão no joelho, ficou no Rio de Janeiro. Então, Pedro, esse cara que você está vendo aqui na tela, não vai para o jogo. O Felipe Luiz escala uma defesa muito boa. O Matheus Cunha é o goleiro. A torcida do Flamengo tem um pouco de restrição ao Matheus Cunha, que foi o goleiro titular na época do técnico Jorge Sampaoli. O Rossi é muito melhor do que ele. Foi uma insistência, uma idiosincrasia do Jorge Sampaoli a escalação do Matheus Cunha como titular daquele time do Flamengo em 2023. Vem com Varela, Léo Ortiz, Danilo e Ayrton Lucas, né? Os 2 laterais reservas, embora o Ayrton Lucas já tenha sido titular do time do Flamengo. À frente dos zagueiros, Alan e Everton Araújo devem compor a dupla de volantes, e aí do meio para frente é uma incógnita, né? Sim. Que a gente não sabe. Bruno Henrique, como a gente está mostrando aqui, pode ser titular, mas pode ser o Juninho também. E aí pode jogar com Michael, Plata, Luiz Araújo. Existe uma série de oportunidades para o técnico Felipe Luiz nessa partida, que vai enfrentar o belo Botafogo da Paraíba, que disputa por 11 temporadas consecutivas a Série C do Campeonato Brasileiro, né? Vem aí de uma sequência de vitórias, e tem o técnico Antônio Carlos Zago, que é um bom treinador. Sim. Saiu do Strongest da Bolívia e é um bom treinador. E tem no comando do ataque o Henrique Dourado, né? Que jogou no Fluminense. Contra o Flamengo. O Flamengo jogou no Fluminense, jogou no Flamengo também em 2018. Eu vou botar na tela para você as melhores oportunidades do mercado. Você aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima, e aí você vai acessar o site bandbet.bet.br, e logo aqui no botão Copa do Brasil, a primeira opção que aparece é justamente esta para Botafogo e Flamengo. Odds turbinadas em Bandbet Multiplica, odds exclusivas sem iguais no mercado. E você, para essa combinada aqui, Flamengo venceu no primeiro tempo, vencendo o jogo em mais de 3,5 gols na partida, Bandbet está pagando 4,30 contra 3,60 no mercado. Então é óbvio que você vai na melhor odd, na melhor oportunidade de mercado, que é justamente essa que a Bandbet apresenta para você. Bandbet, um lance, infinitas possibilidades. Continuando a falar sobre Copa do Brasil, hoje às 4 da tarde, o rival do Flamengo, o Vasco da Gama, entra em campo em Ponta Grossa, no Paraná, Aline. Diferentemente do Flamengo, o Vasco começou a Copa do Brasil desde a primeira fase, assim como o Operário, que é o adversário da equipe. O Vasco, inclusive, fez o último treinamento no CT do Coritiba, e vai ser comandado pelo Felipe Maestro, já que o Fábio Carille foi demitido. Então o Felipe vai escalar essa equipe agora da maneira que ele entende melhor para essa partida, contando com os retornos de Adson, Lucas Piton e o Tietê entre os relacionados, mas ainda sem o Payet e sem o Maurício Lemos. E até para o lugar do Payet, a opção é o Felipe Coutinho para o Felipe Maestro, que tem experiência como técnico, né, Aline? Ele dirigiu o Bangu, dirigiu o Volta Redonda, é um técnico que gosta muito do futebol ofensivo, e o Felipe Coutinho, que a gente vê na imagem, deve ser titular do Vasco da Gama, atrás do Verratti, esse é o principal jogador da equipe, ladeado por Ryan e por Nuno Moreira, português, que veio para assumir a condição de ponta esquerda titular da equipe Cruz Maltina. Nas laterais, Paulo Henrique no lado direito, no lado esquerdo jogando Lucas Piton, que, como você bem disse, foi relacionado, e vai jogar contra um fantasma no estádio, fantasma é o apelido do Operário, né, no estádio Germano Krieger, que é treinado por um ótimo técnico. O Bruno Pivetti sabe muito de futebol, nunca dirigiu um time do primeiro escalão do futebol brasileiro, mas sabe muito de futebol.
o Bruno Pivetti, que tem como centroavante o Vinícius Mingotti, né, que é bom jogador. Ele não vai ter o Fran Sérgio, que é muito experiente jogador ali de meio de campo, mas o Mingotti é um goleador, então eu acho que esse Operário vai levar muito problema para a equipe do Vasco da Gama, em que pese o fato de o Vasco da Gama entrar com a equipe titular. Olha o fantasma aí, Aline, olha o fantasma na tela aí. Esse é o mascote da equipe do Operário de Ponta Grossa. Eu vou colocar na tela para você as principais oportunidades do mercado para esse jogo. Você aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima. Você vai clicar no botão Copa do Brasil. Tem Santos e CRB, tem Flamengo e Botafogo, como a gente falou. Sim. E tem Operário e Vasco da Gama, com o Vasco da Gama vencendo o jogo e mais de 1,5 gols na partida. Ou seja, se for 2-0 para o Vasco, você ganha, tá? Essa combinada está pagando em BandBet R$ 4,35 contra R$ 3,80 na média do mercado, ou seja, odds turbinadas e exclusivas você só tem na BandBet, bandbet.bet.br. Como eu disse, BandBet, um lance, infinitas possibilidades. O que eu sempre falo por aqui, Aline? Jogue com responsabilidade, só para maiores de 18 anos. Até mais.